Dívida é sempre uma coisa ruim ou às vezes é necessário? Amortizar a dívida, o que que é exatamente? Qual o melhor jeito de conseguir fazer isso? Eu sou o Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos ver os métodos Avalanche e Bola de Neve. Dívida é uma coisa que não só acontece com pessoas, é uma coisa que acontece com empresas, é muito normal e às vezes pode ser importante. Pegar um empréstimo ou fazer um financiamento pode não só ser importante na vida de um consumidor, na vida pessoal dele, como pode ser uma coisa essencial para empresas para conseguir fazer grandes jogadas, aproveitar momentos críticos ou até se recuperar de alguma baixa de faturamento ou uma crise que o mercado passou. Conseguir se livrar dessas dívidas depois é uma coisa muito importante. Existem métodos, existem soluções para isso, e hoje nós vamos ver os dois mais importantes. Mas antes, o que é amortização? Amortização é só um termo específico dizendo como quitar as dívidas passo a passo. E o melhor método para amortização pode ser um que seja mais funcional para você ou um que seja só mais vantajoso financeiramente falando. Esses são os dois métodos que nós vamos explorar hoje. Uma coisa importante de se lembrar é que a amortização é só sobre o valor do empréstimo, ou seja, da dívida original bruta. Ele não conta com os juros. Então, se você pegou um empréstimo de 100 mil reais e no passar do tempo você vai pagar R$ 1.000 por mês para pagar 150 mil no total, estes 100 mil é o valor que você amortiza, os 50 mil são juros. Ou seja, se você está pagando R$ 1.000 por mês, R$ 750 deste valor é a sua amortização, 250 é os seus juros. Mas quando a gente estiver falando dos métodos de amortização plena, a gente vai estar falando deste bloco inteiro, que é o básico, como você normalmente pensa sobre o valor da dívida que você tem que acertar. O método mais financeiramente eficiente, ou seja, o método que menos se gasta para amortizar uma dívida, é conhecido como o método Avalanche. O método que mais provavelmente dá certo para uma pessoa que não é extremamente disciplinada é o método Bola de Neve. Se você já sabe que você é uma pessoa extremamente disciplinada, vamos ver o método Avalanche. Se não, considere o método Bola de Neve. O método Avalanche ele é simples de se entender, mas ele precisa ser feito de uma maneira muito regrada. Você sabe o montante que você teve de ganho, de lucro, de renda aquele mês, dependendo se você for pessoa física ou empresa, e você vai pagar o menor valor de cada dívida que existe possível só para sustentar ela, e você vai pegar este dinheiro inteiro, o montante remanescente, e usar para pagar uma única por vez. Qual dívida você paga? Você vai listar as dívidas que você tem não por ordem de tamanho ou quanto você está pagando por mês, mas por taxa de juros. Uma vez que você listar, a taxa de juros mais alta é o que você vai tentar quitar o máximo possível com aquele montante de dinheiro. Uma vez que você conseguir cruzar essa daí fora em 1, 2, 3, 10 montantes que você conseguir quitar essa dívida, aí a gente paga a segunda, a terceira, a quarta, a quinta dessa lista. Lembre-se, na hora de organizar esta lista, ela é por juros, não por valor. Para conseguir usar o método Avalanche, precisa lembrar que você precisa ter uma sobra da sua renda praticamente sempre para ir quitando isso agressivamente. Mas de qualquer maneira, tem uma grande vantagem. Ele é financeiramente comprovado como o método mais eficiente para pagar. Ou seja, o que você acerta em menos tempo e gasta menos dinheiro para quitar estas dívidas existentes. Mas ele leva extrema disciplina e comprometimento. Então, se você quiser fazer dessa maneira, lembra de estar super obstinado para fazer isto perfeitamente. O método Bola de Neve, ele é, como diz o nome, ele começa pequenininho, a bola de neve vai crescendo e crescendo e crescendo. Essa que é a questão. Assim como o método Avalanche, você vai começar pagando o mínimo valor de cada dívida existente, daí você vai listar todas as suas dívidas pelo montante total, não pela taxa de juros, que nem a Avalanche, e você vai de baixo para cima. Então você vai pagar a menor dívida que você tem no montante total. Ah, eu tenho uma dívida que está me custando no total, vai me custar R$ 1.000, outra vai me custar 5 mil, outra vai me custar 10 mil. Primeiro a de 1.000, depois a de 5,
depois é de 10. Esse é um método que demanda um pouco menos de disciplina, você não precisa ter toda essa constância de entrada e montantes de sobra mês a mês. E ele é um método, em compensação, menos eficiente do que o método Avalanche. Ele vai ser financeiramente menos benéfico, ou seja, você vai gastar mais do que no método Avalanche e pode demorar mais tempo do que o método Avalanche. Mas as pessoas tendem a ser mais constantes com ele. Se você quiser a tarefa mais fácil, use o método Bola de Neve. Se você quiser a forma mais eficiente, use o método Avalanche. Quitar as dívidas, amortizar elas e conseguir partir para frente com outras, até se necessário, é uma coisa importantíssima para empresas, para pessoas igualmente. Então, usufrua desses métodos, decida qual que é o seu e não mude de trajeto no meio desse caminho. E com isso você fica com uma dívida com a gente. Prometo que não vai custar nada, não tem taxa de juros, só se inscreve e curte no canal. E se você tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, coloca nos comentários, vai ser nosso prazer quitar isso com você.